Fala São Paulino, fala São Paulina, tudo bem com vocês? Todo mundo feliz aí com essa sequência de jogo do São Paulo? Pois é, coloca aí no comentário qual é o sentimento que vocês estão sentindo com essa sequência invicta aí do atual treinador Dorival Júnior e com essa situação atual do São Paulo. Muita alegria, não é não? Olha só, vamos falar de Ferrarese. Seguinte, o zagueiro ele é emprestado pelo Manchester City ao São Paulo e tem o vínculo agora do empréstimo que pode acabar agora no meio do ano, né? O início da temporada europeia. Tá? O Ferrarese ele tá lesionado, está em tratamento lá no Refis desde janeiro e não atua. Ele é um jogador aí que era muito querido aí pelo clube, teve boas atuações aí no comando do Rogério Ceni e com o Dorival Júnior. O Dorival tem muito interesse que ele continue, ele gosta do perfil do jogador e o jogador também tem uma certa gratidão com o São Paulo. O jogador aí venezuelano tem interesse aí de permanecer no tricolor aí e o São Paulo está tentando fazer com que ele fique, tá? Tem interesse do jogador, tem interesse do clube, tem interesse do Dorival. Agora tem que verificar com o Manchester City se é possível, tendo em vista que agora em julho começa a temporada europeia, tá? Vamos lá, mais um jogador. É o seguinte, olha só, Felipe Alves, depois de todo o goleiro que São Paulo trouxe, teve um princípio de atuação boa, mas uma sequência de inseguranças aí, acabou tendo alguns problemas ali. Esses contratados, esses jogadores ali vinculados ao clube acabaram não rendendo aquilo que se esperava. O Felipe Alves, o goleiro, é um deles, né? O que acontece? O Felipe Alves ele foi emprestado ao São Paulo, ele é um jogador lá do Fortaleza, era um pupilo aí do Rogério Ceni, tá? Mas aí o Felipe Alves acabou não entregando aquilo que a torcida esperava, que o time esperava, e acabou aí amargando o banco de reserva. Qual a situação? O São Paulo tenta devolver o Felipe Alves ao Fortaleza. E aí, olha só, abre aspas. O Fortaleza emprestou o Felipe Alves ao São Paulo até o fim do ano, mesmo período em que encerra o contrato com o Fortaleza. O São Paulo tinha que pagar 3 parcelas ao Fortaleza. Até agora pagou só uma. Tem outra em atraso e outra vence em julho. Não falo nos valores, se refere às parcelas, mas o valor total do acordo foi de 1.046.000, afirmou Pepelin ao GE. Pepelin, que é o presidente lá do Fortaleza, e aí criou esse imbróglio aí referente ao Felipe Alves e o São Paulo Futebol Clube. Outra situação, quem lembra do jogador do Douglas, né? Eu lembro de uma situação do Douglas, que o São Paulo estava fazendo aquela excursão na Europa, ou foi Estados Unidos, acho que foi Estados Unidos, né? Aquele campeonato que tinha no início do ano, de pré-temporada, e aí colocar, o Douglas era sempre, assim, ó, tô rindo, mas eu não concordo com esse tipo de situação. Eu acho que do outro lado tem ser humano, e tem algumas histórias bem bacanas aí, que nem a da história do Denis aí, que mostrou que não era tudo aquilo que a torcida fazia com ele, criticava, né? Depois que ele saiu do São Paulo, ele teve uma boa trajetória, infelizmente está numa lesão lá no Sport, mas a torcida está satisfeita com o trabalho dele. Foi eleito o melhor jogador quando ele esteve em Portugal, onde ele passou, ele mostrou o resultado. Então é uma questão psicológica, ele mesmo ainda comenta sobre isso, mas não é isso que a gente vai falar, tá bom? Agora esse lance de criticar o jogador é complicado, mas enfim, o que acontece? O Douglas era muito criticado, e aí nesse torneio lá nos Estados Unidos, tinha uma campanha do patrocinador que você mandava uma mensagem para eles lá, e aí a sua mensagem de apoio ao time passava no letreiro. E aí algum bacana pegou e mandou a mensagem: "Ei, Douglas, vai", e aí ficou passando lá no banner lá. Então, enfim, durante o treinamento foi uma coisa meio assim, o pessoal, eu lembro que na época o pessoal criticou muito o torcedor São Paulino por conta disso, não é uma atitude bacana. Enfim, seguinte, o Douglas ele chegou a atuar 8 vezes pelo Barcelona, além de ter atuado pelo São Paulo, era um pupilo da época do treinador, onde jogava no São Paulo, e por uma transferência milagrosa acabou indo jogar no Barcelona de Messi, Neymar, enfim, tinha aquelas estrelas lá do time lá deles, e entre eles estava lá o nosso
Douglas, lateral Douglas, certo? O Douglas foi campeão, aliás, o Douglas foi campeão da Sul-Americana em 2012 também, pelo São Paulo, tá? Lá pelo Barcelona, ele também ganhou Champions League, ele ganhou foi campeão mundial pelo Barcelona também. Então, assim, ele mesmo atuando apenas 8 vezes, ele ganhou uma sequência de títulos, né? Que poucos jogadores da carreira têm, tá? Todos os títulos mais importantes ele conseguiu conquistar, inclusive título pelo São Paulo. Mas mesmo assim, o Douglas era muito criticado. O que acontece? O Douglas se envolveu aí num incidente aí, tá? Com armamento de fogo, uma história meio confusa. Cada fonte aqui fala uma situação. Parece que ele tinha uma arma, estava envolvido numa briga lá, numa discussão num determinado local. Aí ele saiu pra mata com uma arma, atirou da mata, mas não atirou em ninguém exatamente. Ele só deferiu, né, tiros com a pistola aí, tá? Não encontraram o armamento, mas encontraram munição. Depois encontraram uma outra arma que estava... uma estava cadastrada no nome dele, acharam uma outra arma que estava cadastrada no nome da mãe, acharam munições, enfim. O escarcéu envolvendo esse ex-jogador de São Paulo, ex-Barcelona, e que atualmente está sem clube, tá? Essa é a situação do Douglas. Outra situação bem interessante, e essa aqui, eu francamente, enfim, né? Sabe o Antony? Pois é. O Manchester United aí, que na minha opinião é o melhor time lá da Europa, é um time que eu sempre acompanhei lá na Europa. Eu acho que se eu morasse lá na Inglaterra, torceria para eles, embora eu não goste de ter eu tenho meu time na Europa, não. Eu tenho uma certa simpatia pelo Manchester aí, coisa de criança. Quando eu era criança tinha grandes jogadores lá, Beckham, enfim. Hoje você vê o Manchester muito parecido com o São Paulo, né? Não tá chegando em lugar nenhum e tal, e agora tá numa fase aí de voltar a brilhar, e o tricolor também. Coincidência, né? Bom, enfim, os Diabos Vermelhos é o seguinte, o Manchester é o seguinte, cara, o Manchester comprou o Antony e o Casemiro numa paulada só, e aí virou a sensação aí na janela de transferências. O que acontece? O Antony agora não está rendendo aquilo que o clube espera, tá? E vazou algumas informações que o atacante de 23 anos não correspondeu às expectativas e pode estar de saída neste verão europeu, ou seja, nesse próximo início de temporada, tá? É uma bomba, eu acho estranho, pode ser também apenas a mídia colocando aí uma certa pressão. Antony, que foi muito bem no antigo clube ali, depois jogou no São Paulo, por onde passou jogou bem, então é estranho essa situação com eles lá. O Casemiro tá em lua de mel com o Manchester e o Antony não tá rendendo aquilo, então vamos esperar para essa temporada. Pode ser que renda alguma coisa e ele continue a jogar no futebol, né? Pode ser que, quem sabe, ele não seja emprestado ao São Paulo para render um futebol e depois a gente devolve, não é verdade? Olha só, quem acha que o Alexandre Pato vai ser atacante do São Paulo, muita coisa está dizendo que não vai ser. Provável função do Alexandre Pato no São Paulo é de meia, tá? O São Paulo precisa de um meia e é muito provável que ele seja um meia e não um atacante, como alguns aí especulam, tá? Então existe muito essa chance aí. O Pato, que teve 2 passagens pelo São Paulo, 47 gols em 133 jogos, é um número regular. Eu quando olho esses números, eu me lembro a números antigos, eu não sei, enfim, né? Eu vi o São Paulo ser campeão mundial e ter toda aquela glória dos anos 90. Então, quando você vê um time, um artilheiro ou um campeonato com um artilheiro com 30 gols, me dá uma tristeza tão grande. Enfim, eu acho que o futebol mudou bastante, né? Mas, enfim, 47 gols em 133 jogos pelos padrões de hoje é bem interessante. Antigamente, talvez não, né? E será que a gente teria hoje um jogador com 1000 gols como o Pelé no passado? Romário com seus 1000 gols, inclusive gols gols aí marcado durante jogo treino. Mas enfim, olha só, uma outra situação, cara, muito chata, muito triste, é do Valse. O Valse, para quem não sabe, teve uma lesão, uma das lesões mais graves aí da história do São Paulo. O Valse ficou por mais de 3 anos, quase 4 anos lá, 3 anos e alguns meses,
parado aí por uma lesão no joelho, foi bem grave, muita gente especulava que ele não voltaria a jogar futebol, tá? Se recuperou, o São Paulo emprestou ele ao Juventude para voltar a ter ritmo de jogo, para voltar a ser alguma coisa, entregar aí, quem sabe, até mesmo uma contratação de Juventude, mas muito mais provável um retorno ao São Paulo e voltar a entregar o futebol. Como foi feito uma vez, foi feito várias vezes com vários jogadores do São Paulo, emprestar o jogador, às vezes por um motivo de lesão, às vezes o cara não tá com a cabeça no lugar, precisa pôr ele num time para ele ser titular lá e reacender, né? Enfim, Valls foi um caso desse, foi emprestado à Juventude, estava indo bem lá, tá? Mas nos últimos 6 meses o Valls andou bastante no departamento médico do Juventude lá do Rio Grande do Sul e acabou sendo devolvido ao São Paulo com dores no joelho. O mesmo joelho que manteve ele 3 anos e 4 ou 6 meses fora aí do futebol, tá? Então, infelizmente, o Valls aí, a gente torce que não, tá? Mas tá complicada a carreira do Valls aí, tá bom? E seguinte, só pra gente finalizar com uma notícia boa, pelo menos, né? O São Paulo pega o Goiás aí pelo Brasileirão, tá projetando casa cheia. O São Paulo joga no próximo sábado, dia 27, às 21 horas, lá no estádio do Morumbi, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Tem uma boa sequência, o São Paulo que só perdeu até agora pro Botafogo, então tem esse jogaço aí, e com casa cheia. Vamos confiante aí nos 3 pontos, com toda certeza aí o São Paulo vai faturar essa, mas depois eu faço um vídeo referente a esse jogo do Goiás aí, bom, a gente olhar quem é o juiz e outras coisas como eu sempre faço. Uma última passada aqui é o seguinte, New Balance cada vez mais certa com o São Paulo, tá? Agora tem uma coisa bem interessante da New Balance que pouca gente comenta, é o seguinte, o dono da New Balance, ele é um dono de 36 bilhões de reais, tá? O que acontece? Esse cara é um dos caras mais ricos lá dos Estados Unidos, tá aportando dinheiro ali no possível patrocínio com o São Paulo, e o que é mais interessante dessa chegada da New Balance com o São Paulo é que o dono da New Balance, que é o senhor Dinho alguma coisa, eu perdi o nome dele aqui, eu não canto aqui, mas enfim, esse dono aí da New Balance aí, ele é envolvido com muitos outros negócios lá no mercado norte-americano, ou seja, pode não vir apenas o patrocínio da fornecedora de material, como quem sabe aí outros patrocínios e outros negócios, pode de repente ele se encante aí com o São Paulo, quem sabe sai uma parceria aí para essa reforma do Morumbi que está cada vez mais enrolada e é complexa pra caramba, eu já fiz um vídeo sobre isso. É bem complicado essa reforma do Morumbi, tá? Não depende só do clube, não depende de grana entrando, depende de governo federal, estadual, patrimônio tombado, complexo, tá bom? Então é isso, é só um giro de notícia aí, vamos que vamos, torcida tricolor, um abraço para você, São Paulino e São Paulino. E vamos aí, próximo vídeo referente a São Paulo e Goiás, tá bom? Um forte abraço a vocês aí e vamos São Paulo!